Olá pessoal, tudo bem? Aula 13, terceiro semestre do curso Seguindo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a pior surpresa. Porém, eu quero começar de um jeito diferente. Ao invés de ir direto para a aula, eu queria muito orar com você. Você pode me acompanhar? Senhor, eu quero pedir a tua presença, a intervenção do teu Espírito Santo agora, que não seja apenas uma aula, uma transmissão de conceitos, mas que o teu Espírito Santo venha promover todas as mudanças necessárias para que esse aluno que está seguindo Jesus consiga viver um cristianismo profundo e autêntico. Lança luz, Deus, sobre todas as áreas da vida e ajude esse aluno, essa aluna a perceber o que tem feito de errado e abraçar a vida cristã de uma maneira verdadeira e não apenas superficial, a fim de que ela não tenha no último dia a terrível surpresa de não ser reconhecido por Jesus. Eu peço a Deus que essa aula venha fazer toda a diferença na minha vida e na vida desse que me assiste, no nome de Jesus. Amém? Bom, eu quis começar orando porque a gente não pode ficar só nos conceitos, a gente precisa transformar as palavras de Jesus em prática. Nós já temos visto já há algumas semanas esse mesmo trecho do último dia onde Jesus fala do julgamento, aonde muitas pessoas vão chegar diante dele e dizer: nós profetizamos em teu nome, nós fizemos muitas coisas, nós realizamos milagres, expulsamos demônio, e ainda assim vão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Perceba que a pior surpresa não vai ser a surpresa do ateu, que finalmente vai descobrir que há um Deus e esse Deus vai julgar todas as coisas, ok? Não é o pior. Pior e mais dramático é a surpresa daquela pessoa que achou que estava em Jesus, achou que tinha Jesus no seu coração e que vivia em Jesus, e no final vai ser rejeitado pelo próprio Jesus, dizendo: afaste-se de mim, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não é chocante isso? Eu queria que você pensasse. Nós conhecemos um outro texto de Mateus, aonde Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E agora, em Mateus capítulo 7, um texto que não é tão popular, Jesus fala: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. O mesmo Jesus que disse: venham a mim, agora é o Jesus que diz: afastem-se de mim, apartai-vos de mim. É claro que a gente gosta mais do primeiro, e a gente está sempre ouvindo esse convite: venha, venha, venha. A pergunta, aliás, a grande questão é o seguinte: será que nós atendemos o convite do venham a mim? Porque todo aquele que não atender esse convite de verdade vai ouvir no último dia: apartai-vos de mim. Todo aquele que não veio enquanto era tempo, em algum momento será rejeitado por Jesus por não ter vindo. Isso nos leva a pensar sobre essas palavras de Jesus. As palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 7, nos versículos 21, 22, 23, que a gente tem lido, elas são extremamente importantes e elas deviam nos fazer pensar profundamente sobre a nossa vida cristã. Porque a gente não deve estar enganado. Jesus disse que muitos, não poucos, mas muitos naquele dia estarão nessa situação, dizendo: eu fiz, eu preguei, eu realizei milagres, eu expulsei demônios em nome de Jesus, e vão ouvir de Jesus: apartai-vos de mim. Não poucos, muitas pessoas. Mas afinal de contas, por que eles estão sendo rejeitados? O que aconteceu na vida deles para eles chegarem num ponto desse? É importante a gente saber disso para a gente não correr o mesmo erro, não incorrer no mesmo erro. E eu separei para vocês, na aula que vocês já leram, 5 coisas que essas pessoas fizeram antes desse último e terrível dia. E ao colocar essas 5 coisas, eu quero que você faça exatamente o contrário do que eles fizeram, tá bom? A primeira coisa que eles fizeram na sua vida e levou-as a essa terrível surpresa é que elas desenvolveram uma falsa doutrina de segurança. Isso é muito fácil de fazer, é muito fácil de viver essa falsa doutrina de segurança. Quando eu coloco isso, você deve estar perguntando: mas o que você está querendo dizer, pastor? Olha, eles acreditaram que a salvação tinha a ver com a sua profissão de fé, com o batismo ou com a membresia numa igreja.
E não é de todo errado, nós já vimos na aula passada que a Bíblia diz em Romanos que aquele que crê no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou e confessar com a sua boca que ele é o Senhor, esse será salvo. E isso é verdade. Porém, não é apenas confessar, é preciso crer e viver com base nessa confissão. Tem muita gente que tenta dar um jeitinho em Deus e coloca fé naquilo que ela fez. Eu confessei, então estou salvo. Eu creio em Jesus, então estou salvo. Pronto, e acabou. E ela confia no batismo, ela confia no fato de que ela está indo na igreja. Só que olha só, ela não confia em Jesus o suficiente para aceitar tudo que Jesus diz, para buscar tudo que Jesus diz, para se submeter a tudo que Jesus diz, para fazer do reino de Deus através de Jesus a sua prioridade máxima. Né? Ela não confia em Jesus tanto assim. Na realidade, ela confia na sua própria confiança, confia na sua própria confissão de fé, confia na sua religiosidade, nas atividades religiosas que ela faz, como orar, ler a Bíblia, dar o dízimo. É nisto que ela confia. Ela tem uma crendice em sua própria fé, ao invés de uma fé total no que Jesus fez. E isso serve de armadilha para ela, uma falsa doutrina de segurança. Muitas vezes tem a ver até com a própria teologia que ela defende. Se ela acredita que a salvação pertence ao Senhor e que ela é salva, então agora ela fica tranquila pensando, uma vez salvo, salvo para sempre, eu não tenho mais nenhum tipo de problema, eu estou salvo e pronto, acabou. E ela deixa de cuidar da sua vida. O que nos leva ao segundo ponto. Outra coisa que a pessoa que é rejeitada fez, ela se recusou o autoexame enquanto ela viveu aqui a vida na terra. Ela confiou na sua confissão de Cristo e deixou de comparar a vida dela com as instruções de Jesus no Sermão do Monte, nos Evangelhos. Ela não se incomodou também com uma vida teimosamente pecaminosa. Os pecados que ela vivia não incomodaram tanto. Ela vinha, confessava malemar, depois caía de novo e nunca levou esse negócio sério o suficiente para perceber na sua vida frutos do arrependimento. E isso é uma evidência contra ela. Olha, se você confessou Jesus como seu Senhor, se você se batizou de verdade, uma das evidências de que essa salvação é verdadeira é o fato de você buscar incessantemente a sua santificação. É você não se conformar em viver no pecado, mas isso te incomodar tanto que você busca cada vez mais esmurrar o seu próprio corpo e se tornar mais submisso a Jesus Cristo e a sua palavra. Isso é uma evidência de salvação. E a ausência disso é uma evidência de falsa segurança, né? A pessoa se recusar ao autoexame ou se examinar de maneira muito superficial, nunca indo a fundo na sua própria natureza diante das instruções de Jesus Cristo. Essa foi a segunda coisa que eles fizeram de errado. Terceira coisa, confiaram em suas atividades. Eu até já ventilei isso, né? Mas ao invés de viver para Deus, né, como um objetivo final, fazer tudo para a glória de Deus, essas pessoas viveram para suas próprias atividades. E não raramente para as atividades religiosas também. E se esqueceram de nutrir a própria alma em Jesus Cristo. É possível você pregar o nome de Jesus, é possível você amar o próximo, é possível você ajudar os mais pobres, tudo isso em nome da sua fé, da sua religião, mas não em conexão com Jesus Cristo. Os espíritas estão aí sempre como um exemplo de que você pode sim pensar no próximo, ajudar o próximo, e isso é bonito, mas eles fazem isso no interesse de ir melhorando de encarnação para encarnação. Eles querem conquistar a salvação por meio das suas boas obras. Isso está completamente errado. A gente não compra a salvação com as boas obras, a gente não pode confiar nas nossas atividades porque elas são sempre imperfeitas. Nós devemos sim avaliar a motivação de todas as atividades religiosas que a gente faz e assim não confiar nelas, mas confiar no que Jesus fez. É muito sutil isso aqui. Eu mesmo já passei por situação de estar trabalhando para Jesus na igreja, visitando pessoas, orando por pessoas, realizando culto, pregando, cantando, ajudando, servindo com toda a minha energia.
e estar desconectado de Jesus ao mesmo tempo. Fazendo as coisas, me desgastando, sem estar fazendo de verdade para Jesus em último propósito. É muito fácil fazer isso. A gente vai no mecânico. Eu já ouvi uma frase que se você tirar o Espírito Santo da igreja, ela continua existindo e fazendo as mesmas coisas como se nada tivesse mudado. Porque a gente entra num ritmo mecânico de realizar as nossas atividades e muitas vezes não tem mais nada de espiritualidade nelas. Por exemplo, agora, no momento que eu gravo para você, a gente vive uma grande epidemia. E é nesse momento que você percebe se a sua relação com Deus era uma relação mecânica, automática, ou é uma relação autêntica. Por exemplo, não tem ninguém cobrando de orar, de ler a Bíblia, não tem culto mais acontecendo aqui na igreja, e você pode perceber se a sua alma realmente tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem desejo de Deus, ou não, era só um ritual vazio. Isso acaba revelando, e caso você não esteja satisfeito com o que a situação revela sobre a sua natureza, sobre a sua espiritualidade, é momento de se arrepender, é momento de consertar e de voltar para o caminho e reconhecer diante de Deus: Deus, eu achava que eu te amava, mas parece que eu amava as atividades. Eu achava que eu te queria, mas pelo jeito era algo muito raso e eu quero aprofundar isso, por isso me perdoa. Durante essa semana, os textos do devocional foram de 1 João, desde o capítulo 1 até o capítulo 5. E 1 João nos convida a um exame que vai além da superficialidade. Nos convida a olhar para Jesus Cristo e confessar os nossos pecados, não dizer, eu não tenho pecado. Pelo contrário, reconhecer os pecados e confessar os pecados para receber a justificação. Ele nos convida a avaliar o amor ao próximo, a perceber se nós estamos vivendo amando as coisas do mundo, e nesse caso o amor do Pai não está em nós, e nos ensina a nos livrar desse amor, nos livrar de toda concupiscência e cobiça da carne, dos olhos, e buscar a Deus em primeiro lugar. Essa carta em especial, se a gente lê ela com toda vontade de verdade, a gente acaba quebrado no final, porque a gente percebe que a gente está muito aquém do que a gente deveria estar e precisa se aprofundar. Quem vai receber essa terrível surpresa no último dia não fez isso, pelo contrário, confiou nas suas atividades. Tentaram compensar pecados com boas obras. Essa é outra coisa que esse povo faz e muitos de nós já fez ou talvez esteja fazendo, é administrar nossa própria consciência. Um autor chamado Dallas Willard chama Evangelho de Administração do Pecado. Ao invés de resolver o pecado de verdade, a gente administra a nossa consciência, o peso que o pecado traz dentro dela, tentando compensar as deficiências com boas obras e sacrifícios. Então eu tenho que ir para a igreja, tenho que dar o dízimo para compensar um pouco aquela outra área da minha vida que ainda está torta e eu não consigo arrumar, então eu compenso uma coisa com a outra e no final faz a média e eu tô dentro. Não é assim que funciona. Um exemplo do Antigo Testamento foi do rei Saul. Deus deu para ele uma instrução muito evidente. Era para ele destruir Abimeleque e todo o seu povo, porque Deus tinha se cansado da iniquidade daquele povo. Ele foi, e ao invés de destruir, ele desobedeceu, ele não matou o rei, ele não destruiu o gado, ele pegou prisioneiros, ele pegou riquezas para si. E quando Samuel veio e confrontou ele primeiro jogou a responsabilidade sobre os soldados. Depois ele disse, eu pensei que Deus queria ficar feliz com todos os sacrifícios. Ou seja, ele desobedeceu, mas tentou compensar essa desobediência oferecendo para Deus um monte de sacrifício de um gado bonito e gordo que ele achou por lá. Olha, eu não sei onde que a gente vai com a cabeça, achando que a gente consegue compensar diante de Deus um pecado com uma boa obra, uma desobediência com sacrifício, com canção, com louvor, com culto, com o que quer que seja. Isso é completamente errado. Nós não podemos fazer isso, mas muita gente faz isso durante a sua vida cristã e no final vai ter aquela terrível surpresa. Por último, o que essas pessoas fizeram na sua vida cristã, elas relativizaram os ensinos bíblicos. Toda vez que elas foram confrontadas
por algum conceito bíblico, elas arranjaram uma justificativa para relativizar aquela instrução e não colocar em prática. Por exemplo, elas pegaram uma instrução bíblica e disseram: ah, mas isso aqui era na época de Jesus, não se aplica à nossa época. Ah, mas isso aqui é por causa da cultura e não é mais da nossa cultura. Então elas sempre davam um jeitinho de tirar o peso bíblico da instrução para ela ficar tranquila e não precisar mudar nada. Isso é um grande problema. Muita gente faz isso. Aproxima-se da Bíblia apenas atrás de conceitos. Né? Ela deixa a Bíblia falar à mente dela, mas não ao coração. Meu pai falava que muita gente vai deixar de receber a vida eterna por causa de 45 centímetros. E eu achava aquilo engraçado. Como assim 45 centímetros, meu pai? E ele ensinava para mim, para toda a igreja. É a distância entre a mente e o coração, geralmente 45 centímetros. Então, nós não podemos ter a nossa mente influenciada pelos conceitos bíblicos e o nosso coração influenciado pelos conceitos mundanos e carnais. Tanto a mente quanto o coração precisam ser intencionalmente expostos à verdade bíblica para ela transformar o nosso jeito de pensar, mas também o nosso jeito de sentir e até a nossa própria vontade. A vontade carnal precisa morrer e a vontade espiritual precisa assumir o comando da nossa vida de uma maneira profunda e verdadeira. Senão, nós podemos ter sim uma terrível surpresa no último dia. Ao invés de ouvir de Jesus, venham a mim, nós podemos ouvir, afastem-se de mim, porque nós não cuidamos de perceber essas evidências de salvação que é tão importante para nós estarmos convictos naquele dia. Tendo colocado isso, eu não quero ser aqui um profeta que fica alertando você, tentando causar medo. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? A minha intenção é que você avalie agora, que você se autoexamine agora. Paulo diz para os Coríntios que se eles se autoexaminassem, eles não receberiam juízo. Por que você ser julgado e condenado no último dia? Não tem por que isso acontecer se você se autoexaminar e julgar agora, nesse instante. Você consegue perceber que a sua salvação é algo verdadeiro e profundo. Há evidências da salvação na sua conduta, naquilo que você busca e naquilo que você faz. Não se atenha à sua confissão tão somente. Que essa confissão de fé que você fez um dia torne-se cada vez mais autêntica pela vida que você leva, pelas escolhas que você faz e pela busca intensa no teu coração, buscando se saciar no amor de Jesus, na verdade de Jesus e na vontade de Jesus. Eu coloco tudo isso com muito temor diante de você, na intenção de que você faça um autoexame bem profundo. Os exercícios dessa semana, a tarefa especial dessa semana é examinar os seus reais interesses. Tem várias perguntas, eu espero que você responda cada uma delas com toda a intensidade do teu coração. Depois, quando a gente estiver no momento de discussão do grupo, espero também que você tire toda a vantagem disso, seja bastante sincero com as outras pessoas que vão estar discutindo com você e tire o maior proveito, se deixando ser transparente, deixando que os seus amigos e irmãos te conduzam a uma percepção cada vez mais profunda da sua vida cristã, tá bom? Que Deus te fortaleça, que Ele te confirme dia após dia, que cada vez mais você tenha uma confiança verdadeira diante dele, não uma confiança falsa, baseada no auto-engano, mas uma confiança verdadeira como a de Jesus Cristo, que não tinha dúvida que era o Filho de Deus, não só porque ele ouviu o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, mas também porque ele o tempo todo perseguiu a vontade do Pai, ele viveu para o Pai e por isso ele tinha convicção que ele era do Pai. Eu quero que você viva para Deus, você busque o reino de Deus acima de todas as coisas e assim você tenha sempre a certeza de que você é mesmo o Filho do Pai nos céus e será bem-vindo no reino dele. Que Deus te abençoe. Fique em paz.